Pessoal, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Bem-vindos ao nosso Lar Dona Guilmar, mais uma noite de palestras. Vou dar alguns recadinhos rápidos aqui, né, de praxe. Então, vou pedir para que todos desliguem os telefones celular ou deixem no vibra, para não atrapalhar a palestra. Também que a gente evite as conversas paralelas, tá? Durante a palestra. Após a palestra, nós teremos os passes, sessão de passes, tá? Então é só vocês permanecerem, quem quiser receber o passe, só permanecer sentado. A Vivian vai chamar vocês, aí ela vai coordenando. E depois dos passes a gente tem o tratamento, o TDM, tá? O tratamento depressivo magnético. E aí quem já participa também pode ficar, né? Volta para a cadeira depois do passe. Quem nunca participou e quiser ficar também, é só aguardar aqui, que aí a Vivian também vai falando com vocês, tá? Bom, lá fora nós temos 2 cadernos, o caderno de intenções, o caderno de intenções para encarnados e desencarnados. Então, depois, quem quiser deixar alguma intenção ali, só coloca o nome da pessoa que está em intenção, se possível, o nome completo da pessoa. E durante a semana a gente faz um trabalho espiritual aqui, a gente atende os cadernos, os nomes que estão lá, tá? Amanhã, quarta-feira, nós temos os nossos trabalhos espirituais aqui aberto a todos. Os trabalhos começam às 8h15, tá? Então, quem também quiser vir, né? É só chegar, não precisa fazer nenhum cadastro, nada, tá bom? Nós estamos ajudando o pessoal do Pão Fraterno e nós arrecadamos potes de sorvete, aqueles potes de 1 litro, para ajudar o pessoal com colocar os alimentos para entregar aos nossos irmãos em situação de rua. Então, quem puder, tiver lá em casa, pote vazio, traz aqui que depois a gente repassa o pessoal. E também alimentos não perecíveis, tá? Quem puder também ajudar, depois a gente repassa para eles. A gente também aceita doações de roupas, né? De roupas, sapatos, brinquedos para crianças. Também só trazer aqui para o nosso centro. Nós temos o nosso canal lá no YouTube e também no Instagram. Então, por favor, né? Compartilhem os nossos vídeos com os seus familiares, com seus amigos. É uma forma da gente transmitir uma mensagem de evangelização, né, e ajuda bastante a gente na divulgação aqui do nosso trabalho também, tá? Quem também quiser participar do nosso grupo do WhatsApp, que é um grupo de comunicados, depois pode procurar o Paulo. O Paulo é esse jovem rapaz que está aqui. Aí o Paulo ajuda vocês aí, quem não tiver ainda no grupo lá, ele adiciona vocês, tá bom? Lá a gente coloca os horários de funcionamento, as palestras que vão ter toda semana. Tudo bem? Quem é a primeira vez aqui na casa? Ninguém? Todo mundo, né? Só... E aniversário essa semana, alguém está fazendo? Ninguém está fazendo. Gente, eu vou desistir de perguntar de aniversário, Frank. Ninguém faz aniversário. Mas tá bom. Então, antes de eu ler a mensagem e fazer a oração inicial, eu queria lembrar, né, os nossos irmãos católicos essa semana perderam um líder, o Papa Francisco, que foi um exemplo de humildade, né, durante esse trajeto dele em frente à Igreja Católica. Eu queria colocar nas nossas intenções de hoje, que a alma dele possa ainda estar trabalhando em espírito, para que possa ajudar nós todos a nos desenvolver também na humildade. Que assim seja. Bom, eu vou ler aqui o livro Sinal Verde, né, do Espírito André Luiz, psicografia do Chico Xavier. E abrir aqui na mensagem 22, que é perguntas. Observe as próprias indagações antes de formulá-las, adotando o silêncio
sempre que não tiverem finalidade justa. Valiosa demonstração de entendimento e de afeto visitar amigos ou recebê-los sem perguntas quaisquer. Ampare quantos lhes compartilham a vida, sem vascolejar-lhes o coração com interrogatórios desnecessários. Arrede da boca as inquirações sem proveito sobre a família do próximo. Não faça questionários quanto à vida íntima de ninguém. Entreter-se apontamentos sem necessidade com relação à idade física de alguém não é apenas falta de tato e gentileza, mas também ausência de caridade e de educação. Se você nutre realmente amizade por essa ou aquela pessoa, sem qualquer expectativa de tornar-lhe a companhia para convivência mais íntima, aceite-a tal qual é sem perder-lhe certidão do estado civil em que se encontra. Indiscrição, leviandade, curiosidade vazia ou malícia afastam de quem as cultivam as melhores oportunidades de elevação e progresso. O amor verdadeiro auxilia sem perguntar. Respeite as necessidades e provações dos outros, para que os outros respeitem as suas provações e necessidades. Que assim seja. Bom, com essa mensagem, gostaria de pedir, quem ficar à vontade, fechar os olhos. Vamos pedir ao nosso Mestre Jesus, a espiritualidade presente aqui hoje, que abençoe cada um de nós, que nós possamos absorver a palestra, as palavras que vão ser dadas hoje aqui pelo nosso irmão, que a gente possa sair daqui melhores do que chegamos e possamos ter uma semana abençoada. Que assim seja. Obrigado. Molhar a garganta um pouquinho, né? Senão não sai nada. Aqui mesmo, por favor. Boa noite, meus queridos irmãos. Que a paz do Divino Mestre Jesus, essa paz que envolve os nossos corações nesse momento, possa ser uma constante em nossas vidas, né? É com muita alegria que estamos pela primeira vez nessa casa de oração e trabalho, reencontrando amigos de longa jornada e revendo, porque já nos encontramos em alguma outra oportunidade, amigos de outra, né? Então hoje nós gostaríamos de conversar com os irmãos acerca de um tema que nos é provocado lá no início, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec intitula esse capítulo de Sede Perfeitos, nós chegamos numa determinada lição lá, que é uma lição que nós, de vez em quando, não gostamos muito de ler, porque é a lição que trata dos caracteres do homem de bem. E nós, às vezes, na primeira leitura que fazemos dessa lição, começamos a identificar as características do homem de bem e a gente cai na besteira de começar a querer ver quais daquelas características nós já temos. E via de regra, ao final daquele rol, chegamos à triste conclusão que ou não temos nenhuma, ou se temos alguma, não é completa. E o mais ainda que nos deixa assim, digamos, melancólicos, é que na última frase da lição ele diz assim ainda, né? Que aquelas não são todas as qualidades do homem de bem, né? Aí a gente fica um pouquinho triste, né? Mas, digamos assim, aquilo lá é apenas um roteiro, é uma construção a ser perseguido, né? Até porque nós sabemos, né, qual é o nosso modelo e guia. Está lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, né? É Jesus. Então, se eu me apegar, não, eu tenho que ser igual a Jesus, não dá para ser hoje, aqui e agora. É um caminho a ser percorrido. Então ele começa lá com o homem de bem, aquelas características, ele vai elencando qualidades, virtudes. E mais adiante, nas instruções dos Espíritos, nós encontramos uma mensagem do benfeitor que foi cardeal de Morlot, lá na França, o famoso François Nicolas Madeleine, cujo título é A Virtude.
E ele inicia essa lição definindo o que seria virtude, que justamente é essa virtude que caracteriza o homem de bem. Diz o protetor, o Espírito benfeitor, que a virtude no seu mais alto grau é o conjunto, olha só, é o conjunto das qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Então, ser bondoso, ser laborioso, ser sóbrio e ser modesto são as qualidades do homem virtuoso. Ora, então quando ele coloca dessa forma, nós interpretamos virtude não como sendo uma qualidade única, mas sim um conjunto de qualidades. Então, virtude seria um coletivo de qualidades. Então, ser virtuoso significa já ter adquirido esse rol de qualidades que estão bem exemplificadas lá na lição do homem de bem. Todavia, hoje, nós gostaríamos de ir por um outro caminho da interpretação que também é utilizado da palavra virtude, não mais como sendo esse coletivo de qualidades, mas também virtude às vezes é utilizado para identificar uma qualidade. Então, virtude acaba sendo sinônimo de qualidade. E Kardec também usa essa definição, porque lá em O Livro dos Espíritos, lá na terceira parte das Leis Morais, no capítulo 12, quando ele trata dos vícios e virtudes, dando-nos a entender de que virtudes, em oposição a vícios, são qualidades a serem adquiridas pelo Espírito. Lá no Evangelho, quando nós adentramos a partir lá do capítulo 7, o 8, 9 e o 10, resta claro que Kardec quis indicar para a gente um rol de virtudes a ser conquistada por aquele espírito que deseja ter esse status de homem de bem. E ele começa no capítulo 7 lá com os pobres do espírito, humildade, depois vem lá a mansuetude, depois vem o perdão e a misericórdia, que são as qualidades a serem adquiridas por aquele espírito que almeja ter esse status de homem de bem. Então, diante deste quadro, interpretando virtude como sinônimo de qualidade, será que poderíamos eleger qual é a maior de todas as virtudes? Ou, em outras palavras, a mais meritória de todas as virtudes? É isso que a gente vai tentar chegar na conclusão da exposição de hoje. Qual seria? Se eu estou na dúvida, está difícil, ser paciente não está dando, resignado também está difícil. Então vamos eleger pelo menos uma? Qual seria essa uma a eleger que seria a mais meritória de todas? Mas antes disso, é interessante a gente trabalhar esse conceito de virtude também na questão filosófica, porque nos ajuda a compreender alguns conceitos que às vezes a gente se engana muito quando a gente vai caracterizar alguma qualidade achando que aquilo é uma virtude, quando na verdade a gente está falseando uma visão que nós temos, vamos dizer assim, um pouquinho exagerada de nós mesmos. Então nós vamos usar de alguns conceitos importantes da filosofia. Quando definimos virtude, e aí nós vamos utilizar alguns conceitos de filósofos renomados, principalmente um alemão chamado Immanuel Kant e depois, mais antigo ainda, Aristóteles. Mas, virtude, antes de definir a virtude, nós precisamos entender um pouquinho a que está relacionada essa qualidade. E para isso nós temos que buscar um outro conceito, que é um conceito que não consegue se desvincular da virtude, que é o conceito de moral. Tá? E para isso, então, nós temos que investigar nas nossas ações, no nosso dia a dia. Não só o agir, mas também o sentir, como a gente sente, como a gente pensa, como que é que a gente se porta, como que é a ação humana, como que ela pode ser categorizada. E no conceito filosófico, essa ação humana, seja ela no agir, no pensar, no sentir, ela pode se classificar em ser uma ação moral, imoral, mas também amoral. O que significa, e nós vamos começar por essa terceira, amoral? A moral, como o nome já diz, é uma ação que não tem nada a ver com moralidade. Ela é justamente uma ação que não traz em si
nenhum reflexo no caráter da pessoa, que é definida por essa questão da moral, que a gente vai ver mais adiante, que ela pode se apegar a uma pessoa, a um ordenamento ou mesmo a uma finalidade. Então, começando pela amoral, e aí nós vamos utilizar no conceito filosófico de Kant, toda vez que eu defino uma ação como amoral, basta eu usar o critério do interesse. Então, quando você age e essa ação sua tem por trás algum interesse, essa ação ela é qualificada como amoral, porque ela não tem como finalidade na sua investigação verificar se ela está de acordo com o comportamento de um homem padrão, se ela está de acordo com um ordenamento legal qualquer, ou se ela está de acordo com uma finalidade, um propósito no bem. Então, eu não investigo isso. Eu simplesmente investigo que há um interesse por trás dessa ação, que pode não estar ligado a nada disso que eu falei. Exemplos clássicos. Se eu vou até um estabelecimento comercial, uma padaria, vou lá comprar pão, esse meu ato, essa ação de ir comprar pão, ela não tem nada de classificar como moral ou imoral. Ela é amoral. Por quê? Porque atrás dessa minha ação existe um interesse, que é o quê? Adquirir o pão para me alimentar. Da mesma forma que aquele que está me vendendo pão, essa ação de vender, é uma ação moral, é imoral? Não, ela é amoral. Há um interesse comercial por trás, ele está querendo vender, porque ele vai precisar desse recurso para manter o seu negócio, manter as suas despesas pagas e assim por diante. Então, se nós analisarmos no nosso dia a dia, a grandíssima maioria das ações que nós realizamos ao longo do dia, elas são ações amorais, né? E aí vem o nosso grande equívoco, porque às vezes nós classificamos as nossas ações como sendo virtuosas, nos embasando nessa questão amoral, quando a virtude tem a ver com algo moral. E aí, quando a gente vai para o campo da moralidade, há 3 critérios para se classificar uma ação como moral. Existe um critério que está embasado no que a gente chama da ética das virtudes, que está relacionada ao homem padrão, ao homem modelo. No nosso caso, por exemplo, nós temos como modelo e guia Jesus. Então, quando eu faço alguma ação e determino que essa ação tem um comportamento equivalente ao do meu modelo, então, ora, essa ação eu realizei porque aquele modelo meu também realizava dessa forma. Um exemplo, quando ele encontrava algum necessitado, como ele tratava aquele necessitado? Então, se eu replico aquela forma de tratar o necessitado, e aí qual o interesse por trás disso? Eu não tenho interesse algum, o meu interesse é replicar o que Jesus fazia. Então, aquela ação, na ética das virtudes da pessoa modelo como referência, é uma ação moral. E se eu fizesse exatamente o contrário do que aquele modelo faz, aquela minha ação seria imoral. Da mesma forma, eu posso classificar uma ação minha tendo como base um ordenamento. Por exemplo, os 10 mandamentos. Se eu ajo em conformidade com o que está naquele regramento, digo que a minha ação é moral sobre a ética deontológica ou ética dos deveres, porque está embasada num rol de normas. Então, por exemplo, o fato de eu respeitar meu pai e minha mãe, eu estou cumprindo aquele ordenamento que dizia honrar pai e mãe. Então, não há um interesse por trás disso, é simplesmente um cumprimento da norma que eu usei como referência para classificar a minha atitude como moral ou não. E por fim, eu posso classificar um ato como sendo moral ou não, embasado na finalidade benéfica daquele ato. Então, não há um interesse por trás, mas sim uma finalidade no bem. Então, é a chamada classificação da moral sobre a ética da utilidade ou utilitarista. Quando a minha ação tem como propósito o bem, a felicidade do próximo, eu ajo moralmente.
e tem como classificação essa ética utilitarista. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, em toda a sua codificação, na verdade, ele usa várias vezes esses três conjuntos para classificar algo como moral ou imoral e, consequentemente, ser virtude ou não ser virtude. E por que eu fiz essa classificação? Porque, como eu disse, para a gente não correr o risco de nos sabotar, achando que nós já estamos atingindo um grau de sermos virtuosos, né? Porque às vezes a gente pega e começa a pensar, olha, eu sou uma pessoa que cumpro, assim, religiosamente todas as obrigações. Eu pago os meus impostos corretamente, não sonego hipótese alguma, não infrinjo qualquer que seja a lei de trânsito. Eu, no meu trabalho como empregado, respeito a jornada de trabalho integralmente, realizo todas as minhas atividades com a maior presteza possível. Na qualidade de empregador, pago o salário certinho do meu empregado, respeito também os intervalos de repouso, descanso que ele tem direito, pago tudo e concedo tudo que está previsto lá no instrumento coletivo de trabalho. Aí eu começo a fazer esse balanço, nossa, eu estou cheio de qualidades, né? Eu sou virtuoso, né? É nada, você é um cara de pau que está se enganando, né? Por quê? Porque todas essas ações que eu falei têm por trás o quê? Um interesse. Um interesse. Então são todas ações amorais. Então não tem nada que falar que você é virtuoso, não, você é interesseiro mesmo, né? Você quer, na verdade, ó, eu pago os impostos, porque se o leão me pegar, e ó, tá aqui 30 de maio, termina aí o prazo para declarar imposto de renda. Ah, você respeita a lei de trânsito? Não é porque você quer o trânsito mais harmonioso, é que medo de ser multado, né? Da mesma forma, você quer pagar certinho o seu funcionário lá, é para que ele não te coloque na justiça e vá te cobrar lá, ou que venha a fiscalização do trabalho lá e te autue, né? Então, temos que tomar cuidado. Às vezes, quando a gente fala, não, eu sou virtuoso, eu cumpro certinho a lei, não, você é interesseiro, tá? Por quê? Porque ser virtuoso, como a gente está construindo aqui, é algo muito maior, né? Não tem um interesse por trás. E aí a gente chega onde a gente queria chegar. Por quê? Kardec, ele fez duas questões que se amarram nesse conceito fundamental da mais meritória de todas as virtudes. Primeiramente, aquela questão famosa, 642, né? Quando a gente questiona, olha, será que para agradar a Deus e garantir a minha posição na vida futura, bastará eu não fazer o mal? Foi essa a pergunta que Kardec fez na indagação 642. E a resposta? A resposta lá foi o chute da canela, né? Não basta não fazer o mal. É necessário que se faça o bem no limite de suas forças, porque nós seremos responsabilizados pelo mal advindo do bem que a gente deixou de fazer. Então isso já é um alerta, sim, significativo. Então, não basta, porque tudo que eu falei aqui, naquela falsa impressão de ser virtuoso, eu não estou fazendo mal, né? Não estou sonegando, não estou infringindo a lei, mas o que eu estou fazendo de bem? Então aí já mostra que está faltando alguma coisa. Então não basta não fazer o mal, eu tenho que fazer o bem. E aí vem a questão 893, que é o cerne da discussão de hoje, da conversa de hoje, da reflexão de hoje. Kardec, ao estudar os vícios e as virtudes, ele indaga qual seria a mais meritória de todas as virtudes. E aí, novamente, para nos facilitar mais uma vez a compreensão do que seria a virtude, nós podemos agora usar aquele conceito famoso de Aristóteles. Quando eu estou analisando uma virtude para ver se ela é uma virtude efetivamente, Aristóteles ele concebe a teoria do termo do meio. Ele diz que a virtude é justamente o caminho do meio entre dois vícios extremos. Como assim, Adriano? Olha, é simples. Então vamos pegar dois vícios extremos que estão em pontas diametralmente opostas. A
Prodigalidade. Prodigalidade, o que é? É um vício que é aquele indivíduo que gasta, dá tudo que tem sem nenhuma análise se aquilo é útil ou não é o que ele está fazendo. É aquele cara, mão solta, ele dá tudo que tem, não quer nem saber se para que ele está dando, se vai ser útil, se não vai. Não, dá, ele se desfaz de tudo que tem. Esse é um extremo, é um vício, prodigalidade. Do outro lado extremo, nós temos a avareza. É justamente o famoso, quem é das antigas, né, o Lolo Correia, né, que aquela mão fechada não dá, abre mão de nada, não dá nada, é tudo dele, não divide nada com ninguém. Então, entre esses dois extremos, entre a prodigalidade e a avareza, onde está o caminho do meio? O caminho do meio é a virtude, é a generosidade. Então, a generosidade é a virtude, é o caminho do meio entre dois extremos, a avareza e a prodigalidade. Porque ser generoso, eu tenho que ter esse equilíbrio. Saber o que dar, para quem dar e como dar. Então, eu tenho que... É esse trabalho, porque construir uma virtude precisa-se trabalho. Nós temos que trabalhar, dedicar tempo, conhecimento, para saber como agir corretamente no bem. Outro exemplo, entre dois extremos, aquele cidadão que ele é temerário. O que é o temerário? O temerário é aquele que não tem medo de nada. Aquele cara que é absolutamente negligente, ele não quer saber de nada. Se ele tiver que subir num prédio, vou pular aqui com um paraquedas de plástico, ele vai porque ele acredita que ele pode tudo. Do outro lado extremo, nós temos o covarde, que é aquele lá que alguém piscou torto para ele e já sai correndo, né? Então, dois extremos, dois vícios. Qual a virtude que representa o caminho do meio entre esses dois vícios? Coragem. Então, a coragem é a virtude que seria o caminho do meio entre esses vícios da temeridade e da covardia, certo? E a gente pode investigar todas as outras virtudes dessa mesma forma, achando os extremos e qual seria o caminho do meio. E Kardec, então, ele quer saber, então, de todas essas virtudes, qual que seria a mais meritória? E aí a resposta da espiritualidade amiga, ela é maravilhosa. Por quê? Primeiro ele fala o seguinte, todas as virtudes são, sem dúvida nenhuma, um indicativo do progresso do homem, porque demonstra que ele está melhorando. Por quê? Porque ser virtuoso, aí no caso, conquistar uma virtude, significa que ele está empreendendo esforços para vencer as suas más inclinações. Olha só, ele tem um extremo aqui, vencendo isso, ele equilibra e conquista a virtude. Todavia, a mais meritória de todas as virtudes é aquela que se embasa no sacrifício do interesse pessoal em favor do próximo sem oculto interesse. Ou seja, arremata a espiritualidade amiga, a mais meritória de todas as virtudes é a que se baseia na caridade desinteressada. E olha só como os conceitos da filosofia espírita e da filosofia moral se confundem. Porque elege como questão principal o desinteresse. Porque tudo aquilo que a gente usou de exemplo lá a falar, que nós somos certinho, bonitinho, tudo certinho, não, na verdade tinha um interesse por trás. Então, essa figura do interesse não pode estar presente na prática da verdadeira caridade, a caridade essencial. Então, agir com caridade, todavia essa caridade tem que ser desinteressada. E olha lá a advertência da espiritualidade, o interesse aí não pode estar sequer oculto, porque às vezes a gente pode querer se enganar os outros. Não, eu faço isso de fato, o meu maior propósito nessa ação é auxiliar o meu irmão. Quando lá no fundo, ele vai ficar me devendo uma, lá na frente eu posso cobrar. Né? Então tem um oculto interesse aí que já acaba desvirtuando a pureza da sua caridade.
E aí, dando um passo além, para não restar dúvida alguma, quando a gente fala nessa caridade, não estamos a falar aqui exclusivamente naquela caridade que se limita ao dar alguma coisa. Porque, em O Livro dos Espíritos também, quando Kardec indaga a espiritualidade amiga qual que é o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus, a resposta é o famoso BIP, né? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. E por que esses três? Porque esses três, eles estão relacionados, essas três virtudes, ser benevolente, indulgente e misericordioso, essas três virtudes, elas simplesmente resumem todas as nossas obrigações para com o próximo. Como assim, Adriano? É simples, é fácil de entender. Lá no capítulo 11 do Evangelho, o amar ao próximo como a ti mesmo, Kardec fala que a caridade essencial e verdadeira, ela abraça todos os nossos deveres para com o próximo. E como que se estabelecem esses deveres? Olha, para eu me relacionar com o próximo, via de regra eu uso 3 sentidos básicos, 3 ações básicas, individualmente ou em conjunto. Quando eu estou me relacionando com o próximo, eu posso, numa primeira interação, pensar sobre aquele próximo. Pensar. E quando eu penso em alguém, imediatamente eu estou emitindo um juízo de valor sobre esse alguém. É automático isso. Se eu aqui agora solto, por exemplo, a palavra de um personagem marcante, vou falar assim, por exemplo, Papa Francisco. Imediatamente você já começa a fazer juízo de valores, como o nosso irmão fez na prece de abertura, lembrando dele. Pessoa humilde, bondosa. A gente automaticamente. Por outro lado, se eu falo, por exemplo, Vladimir Putin, já vem uma construção que eu acredito que não seja semelhante ao do Papa. Mas percebam, de uma forma ou outra eu estou fazendo o quê? Julgamentos, juízo de valor. Então, na minha relação com o próximo através do pensamento, eu julgo. E quando é que um julgamento pode ser dito caridoso? Qual a virtude que deve abraçar o meu juízo de valor sobre o próximo para que esse juízo de valor seja caridoso? Indulgência. A indulgência é justamente a virtude que ela consegue compreender as imperfeições alheias e aceitá-las. Então, ter essa tolerância com a imperfeição alheia é ser indulgente. Então, o meu pensamento será indulgente, ele será caridoso. Então, relacionando com o próximo através do pensamento, julgamento, para que isso seja um pensamento caridoso, ele tem que estar envolvido por indulgência. Qual a outra forma que eu me relaciono com o próximo? É quando eu ajo, uma ação. Não é mais o pensar, eu vou agir, posso falar, posso dar alguma coisa. Quando é que uma ação, e essa é mais fácil de a gente descobrir, uma ação, ela é caridosa? Quando a finalidade dessa ação for o bem. Ou seja, se minha ação for benevolente, ela é uma ação caridosa. Então, no meu relacionamento com o próximo, agindo para com o próximo, se a minha ação for benevolente, ela é caridosa. E para finalizar as interações que nós temos com o próximo, se da mesma forma eu penso, eu ajo, eu também posso receber impressões do meu próximo. Ele direciona palavras, pensamentos para mim. E quando esse meu sentir, ou seja, o receber do próximo, ele se blinda e é caridoso. Quando aquilo que me é dirigido busca me ofender, por exemplo,
eu não deixo que essa ofensa faça raiz em mim e gere mágoa, rancor ou até desejo de vingança. E qual é a virtude que tem que estar presente para não deixar um sentimento, uma sensação se tornar inadequada? Perdão. Então, quando no meu sentir eu me blindo com o perdão, o meu sentir é caridoso. Então, sentir com perdão, pensar, julgar com indulgência e agir com benevolência, eu estou me relacionando com o próximo na caridade essencial. E lembrando que, tanto nesse pensar como no sentir, no agir, não pode estar por trás nenhum oculto interesse. Então, quando eu perdoo o meu irmão, eu não faço isso porque um dia talvez eu vou aprontar com ele e ter que me perdoar. Quando eu dou alguma coisa para o meu irmão, não é porque eu quero algo em troca lá adiante. Ou quando eu faço um julgamento sobre o meu irmão, eu não quero fazer dessa forma porque eu também quero que ele me julgue dessa forma. Não há esse oculto interesse. Então é a caridade desinteressada em toda a relação com o próximo. Essa é, sem dúvida, a mais meritória de todas as virtudes. Fica então a reflexão da noite para que nós exercitemos essa caridade desinteressada. Vamos trabalhar. Emmanuel, depois quem quiser, busca lá no livro, o Livro da Esperança. No capítulo 51, tem uma lição cujo título é Na Construção da Virtude, onde Emmanuel faz exatamente esse trabalho. Olha, toda vez que te acontece isso, e você poderia agir de uma forma e você faz dessa, é porque você está adquirindo a virtude. Ele vai ajudando na construção da virtude. Ele consegue, através de exemplos, mostrar para a gente o que é esse pensar, o sentir e o agir com caridade desinteressada. Então, essas eram as reflexões que nós gostaríamos de fazer na noite de hoje. Eu convido para que os irmãos, então, permaneçam em sintonia com a espiritualidade amiga, fazendo esse exercício mental, a proposta de reforma interior, de agir no bem, de pensar com indulgência e sentir com o perdão. E por tanta misericórdia para conosco, Pai, por tanto amor, só nos resta te agradecer com uma singela oração, onde louvamos o Senhor, onde agradecemos tudo o que temos e, obviamente, pedimos força, coragem para seguirmos em frente. Senhor, Pai que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus, santificado Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacile nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão do caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os nossos erros tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. E com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro sobre esse mundo de desterro, distante de tua luz. E que nossa ideal igreja seja o altar da caridade, aonde se faça a vontade do vosso amor, que assim seja. Muito obrigado.